Seja bem-vinda ao programa Descomplicando o Relacionamento. Aqui nós vamos conversar sobre estratégias de melhoria do seu relacionamento, isto é, como ter um relacionamento mais saudável e mais feliz. Eu sou Amanda Carvalho, sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos individuais, com casais e com famílias. E o tema de hoje é os tipos de relacionamento. Você já parou para pensar quais seriam os tipos de relacionamento? E por que eu tenho que saber disso, Amanda? É muito importante que você saiba qual tipo de relacionamento que você vive, porque cada tipo de relacionamento possui as suas estratégias de melhoria dentro dele. Ou então você chegar à conclusão de que eu tenho um relacionamento assim, mas eu gostaria que ele fosse assim. E o que eu tenho que fazer para chegar nesse tipo de relacionamento? Como é que eu poderia movimentar, o que eu poderia fazer para que eu tivesse um relacionamento assim e não assim? Ou então, por que eu vivo um relacionamento assim? Por que o meu é desse jeito? Aqui nós vamos conversar sobre isso. Primeiro nós vamos identificar quais são os tipos de relacionamento que existem, ou pelo menos os que nós vamos falar sobre eles hoje, porque existem diversos tipos de relacionamento. E eu separei aqui para vocês 5 tipos, para que nós possamos falar sobre eles, para que possamos entender e para que você consiga identificar qual tipo de relacionamento que você vive hoje e quais as consequências na sua vida de viver esse tipo de relacionamento. Bom, então o primeiro relacionamento que nós vamos conversar é o competitivo controlador. Que relacionamento é esse? É um relacionamento no qual vivem de disputas. Já viu, ou se você não vive esse relacionamento, talvez você tenha ouvido falar de alguma pessoa que passa por isso. Então, o relacionamento competitivo controlador é aquele em que as pessoas disputam o tempo todo. Escolhem viver juntos, escolhem passar muitos anos juntos, mas travam como se fosse uma guerra dentro do relacionamento. Bom, disputam, por exemplo, qual caminho é melhor. Vão sair ou vão... Coisa simples, vão ao supermercado. E um acha que o caminho melhor é esse, o outro acha que o caminho melhor é aquele. E não chegam num consenso. Porque como disputam, um quer ir pela direita, o outro quer ir pela esquerda. E iniciam um processo de disputa. Mas se você estivesse vindo por aqui, você ia chegar mais rápido, tá vendo? Esse caminho que você faz é muito ruim, que o que eu faço é muito melhor, chega mais rápido. E vira uma disputa. Disputa de caminhos, disputa de interesses, disputa em ganhar discussões, por exemplo. E aí inicia uma discussão. Estão indo para o supermercado pelo caminho X, mas o outro gostaria que fosse pelo caminho Y. E inicia uma discussão diante disso. E aí inicia um outro tipo de disputa. A disputa para ter razão dentro dessa discussão, para ver quem ganha a discussão, para ver quem tem mais razão. Por aqui é mais perto, não, mas por aqui é mais perto, não, mas se você olhar por aqui é mais perto. E inicia um processo de discutir sobre qual caminho é mais perto. E nesse processo de disputa, uma coisa vai levando a outra. De repente estão discutindo quem tem o melhor argumento. Mas eu olhei no Google Maps, é por aqui é mais perto. Não, mas eu faço esse caminho por aqui e eu pego menos trânsito, eu pego menos 2 sinais. Por isso que por aqui é mais perto. E aí inicia a disputa também pelas argumentações. E por que tudo isso? Por que tanta disputa? Porque querem dizer quem tem mais razão. Querem dar a última palavra. Uma outra discussão comum. Disputam as expectativas. Não, mas eu espero que ano que vem as coisas melhorem assim. Não, mas vai melhorar assim. Mas tem que melhorar daquele outro jeito, não é desse jeito que você está falando. Se melhorar assim, não vai resolver nada. Tem que melhorar, é assim, assim, assim. Mais uma vez inicia esses processos de disputa. Disputa, por exemplo, qual carreira é melhor. Eu sou psicóloga. Não, mas a minha profissão é muito melhor que a sua. O meu marido é engenheiro.
mas a minha profissão é muito melhor que a sua. Eu falo com as pessoas, você constrói prédios, não? A minha agrega valor às pessoas. E ele vai trazer, não, mas a minha, se não fosse a minha profissão, as pessoas não tinham casa. E inicia também essa disputa. E quando chega nos filhos? E quando a disputa chega na criação dos filhos? Quando esse casal fica por mais tempo, se relaciona por mais tempo e tem filhos. Aí vira um outro problema, porque passam a disputa para os filhos. É melhor que seja assim, não, mas ele fizer isso, é melhor se fizer desse jeito, não, mas ele tem que fazer do outro jeito. Ah, ele tem que fazer capoeira, não, ele tem que fazer jiu-jitsu. E aí inicia a disputa. E nessa disputa, um desautoriza o outro o tempo todo e a criança fica como? Completamente perdida no meio de duas pessoas que estão discutindo. E o que é? Um relacionamento competitivo controlador, no qual as pessoas discutem o tempo todo. São pessoas que não têm muita maturidade. Maturidade em lidar com a frustração, maturidade em lidar com, às vezes, perder sim. Você tinha razão, por aqui era mais perto mesmo. Ele fazer tal esporte era melhor para ele nesse momento. Então, muitas vezes é não ter maturidade para conseguir lidar com o que está acontecendo ali, com aquela situação. Não olha para o outro, olha somente para si. E quer ter razão o tempo todo diante daquilo que está vivendo, ou até mesmo do caminho que está indo, ou da profissão que cada um escolheu. Aqui é muito importante termos a consciência de que cada um de nós somos diferentes. Cada um tem o seu direito de escolher, cada um tem o direito de escolher o caminho que quer seguir. Nem sempre o caminho que eu quero seguir é o que o meu marido quer. Nem sempre o caminho para vir para o meu trabalho ou para ir para o trabalho dele é o que eu quero, é o que ele quer. Cada um vai para o seu trabalho pelo caminho que prefere. Entendem? Então é perceber o seguinte: como é ter um relacionamento assim? Incomoda ter um relacionamento em que se disputa o tempo todo? É claro que incomoda. Incomoda porque vira um ambiente pesado. Vira um ambiente, o pisar em ovos. Tudo que um fala para o outro tá ruim. Tudo que um fala para o outro não tem razão, é assim, é daquele jeito. E há discussões em todos os temas. Desde pegar o trânsito ao melhor lugar onde fica isso em casa, ou aquilo que vão almoçar, ou o que vão fazer, ou para onde vão viajar, ou como vão educar esses filhos. É um relacionamento imaturo, no qual há duas pessoas que estão ainda num processo de disputa, de querer ter razão, porque não sabem lidar muito bem com a frustração, ou não sabem lidar muito bem com o fato de que existe outra pessoa ali, existe outro ser humano que está se relacionando, que aprendeu de forma diferente, que tem vontades, desejos, sonhos completamente diferentes. Respeitar que existe uma outra pessoa é fundamental. Então é uma questão de escolha. Se nós escolhemos viver com alguém, por que nós vamos disputar? Como dois irmãos que disputam o tempo todo a atenção dos pais, ou disputam quem está mais certo, para ter razão. É maturidade, é entender que ali existe uma outra pessoa. E esse tipo de relacionamento incomoda muito e gera muitos conflitos. E o que acontece quando se tem um relacionamento assim? Depois de passado um tempo que se estabelece uma relação de competitividade, de controle, e que as duas pessoas entendem que o relacionamento é assim, chegam naquele ponto em que chegam na clínica e dizem: a gente não tem como viver junto, a gente não conversa, não combina com nada, não concordamos em nada. Aí esse tipo de relação, ele tem dois pontos, ele tem dois caminhos. O primeiro caminho é amadurecimento desse relacionamento. É perceber, é trabalhar para que perceba que existe uma outra pessoa ali, existe um outro ser.
que tem vontades e outra coisa. Pessoas diferentes. Relacionamento entre homens e mulheres. Entender que tem uma pessoa ali que pensa diferente da outra. Que o funcionamento da mente do homem é completamente diferente do funcionamento da mente da mulher. No caminho, por exemplo, talvez para a mulher é mais perto, porque ela entendeu que tem menos sinal. Para o homem, não é mais perto porque tem menos sinal. Menos sinal ele vai andar o dobro. Às vezes é melhor pegar 2, 3 sinais e chegar no destino um pouco antes. Então, é perceber que existem duas visões ali. E dentro do relacionamento dá para trabalhar isso. Trabalhamos o amadurecimento desse relacionamento, do perceber o outro, do entender que ali tem uma outra pessoa, que essa outra pessoa também tem as suas vontades, o seu desejo e a forma de perceber diferente. E um outro caminho que às vezes acontece é a separação, porque vai se tornando insuportável o relacionamento no qual se disputa o tempo todo, no qual briga o tempo todo, no qual parecem dois irmãos disputando a atenção ou disputando para ver quem tem mais razão. E isso gera um conflito a ponto de não conseguirem estabelecer ou não conseguirem ter um relacionamento saudável. E muitas vezes chegam ao divórcio, mesmo gostando um do outro, chegar à conclusão de que não dá mais para viver junto. Porque estabeleceu um relacionamento competitivo, controlador, de muita disputa, certo? O nosso segundo tipo de relacionamento é o relacionamento ativo versus passivo. Como assim? É um relacionamento que tem uma das partes que é extremamente ativa e uma outra que é extremamente passiva. Uma das partes é responsável por tudo que acontece. Ou ela é responsável porque o outro é muito passivo, ou ela se estabelece como responsável. É aquela pessoa que pega tudo pra ela, que ela que tem que resolver tudo, que ela que tem que fazer tudo, e para manter o relacionamento, é essa pessoa que precisa tomar as rédeas da situação, coordenar como tudo acontece. Se quer sair, é ela que tem que chamar. Se quer namorar, ela que tem que chamar. Se quer comer algo, ela que tem que fazer. Então se estabelece um relacionamento em que um é muito ativo e o outro apenas existe. Ele existe ali, mas ele não reage a nada, ele não ajuda, muitas vezes não ajuda com uma série de escolhas ou decisões que precisa ser feita dentro de um lar, dentro de um relacionamento. E isso faz com que essa pessoa que é muito ativa, que toma todas essas decisões, ela entra num processo de muito cansaço. Ela cansa muito porque ela dispõe de muita energia para tentar manter esse relacionamento, para tentar fazer com que ele flua. E a outra parte parece que está estagnada, parece que não reage a nada, não fala nada, não toma decisões com nada. Então nós temos dois extremos, em que um é extremamente ativo, o outro é extremamente passivo e gera um estresse danado. Por quê? Porque quem é muito ativo vai gastar muita energia e vai ter um sentimento de, peraí, só eu que faço aqui, porque aquela pessoa, a pessoa por mais ativa que ela seja, ela também precisa de um afeto, ela precisa de um reconhecimento, ela precisa de que a outra pessoa também veja que ela está ali, também veja que ela cansa, veja que ela precisa de um afeto. Olha, vem cá, deita aqui um pouquinho, deixa que eu faço hoje, deixa que eu faça isso aqui hoje, vamos em tal lugar. Então essa pessoa que é muito ativa, ela cansa, porque ela não tem esse outro processo da reciprocidade, em que divide a carga do relacionamento. É onde nós chamamos de relacionamento unilateral. O que é isso? É porque só fica de um lado. É que só uma pessoa carrega esse relacionamento. E como eu já disse algumas vezes, relacionamento é a dois. São duas pessoas. Então precisa haver reciprocidade. Muitas vezes a mulher tem mais facilidade de lidar com algumas situações comuns do dia a dia, de resolver certos tipos de conflito ou certos tipos de coisas em casa mesmo, ela tem mais facilidade.
Porém, o homem tem mais facilidade em outras. Existem algumas habilidades que são mais desenvolvidas no masculino. Mas se o masculino tem que fazer toda a tarefa, tem que fazer tudo das duas partes, vai pesar. E se o feminino tem que fazer todas as partes também vai pesar. E relacionamentos entre duas mulheres e dois homens também. Quando um tiver que fazer toda a parte, vai pesar. E quando pesa, traz o cansaço. E quando traz o cansaço, vem aquela opção: será que eu vou ter que desistir? Será que não tem mais jeito esse relacionamento? A gente não tem mais como dar certo ou como fazer isso dar certo? Nós vamos ter que desistir de relacionar? Será que vai ter que ser assim? Então, no relacionamento ativo-passivo, existem dois extremos. E quando o ativo está sobrecarregado, ele está aguenta muita pressão, ou lida com muitos conflitos, desde das coisas de casa, de uma viagem, e principalmente de tentar manter esse relacionamento bem, tentar manter esse relacionamento acontecendo, porque relacionamento precisa de manutenção, ele estoura, ele cansa, aí ele explode e toma muitas vezes decisões precipitadas ou decisões não pensadas. Explode, diz: eu vou embora, eu não aguento isso aqui mais, e se você não fizer alguma coisa não dá. Só que essa pessoa que estoura, ela tem uma outra questão. Se ela é muito ativa, então porque ela tem muito sentimento para se manter ali, e aí ela explode, e algumas vezes ela reinicia o ciclo, porque ela explode, aí ela arrepende, acha ruim e começa tudo de novo. Começa a ter as mesmas atitudes, fazer tudo, se sobrecarregar para tentar manter aquele relacionamento. Então ela retoma o papel, ela vai lá e pega tudo de volta. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa que é muito ativa, o que ela está dizendo com isso? Com fazer tudo, com ser muito ativa, com correr atrás de tudo, com tentar manter esse relacionamento. Ela pode estar dizendo que ela tem medo de ser abandonada. Ela pode estar dizendo o seguinte: eu vou fazer tudo o que eu puder fazer. Eu vou fazer tudo, porque se eu controlar tudo aqui, a probabilidade de eu ser abandonada é menor. Mas é aí que há um grande engano. Porque se sobrecarrega, tira do outro certas responsabilidades. Faz com que aquela outra pessoa, ela acaba se isentando de responsabilidade de tentar fazer alguma coisa. Porque se a parte ativa está fazendo tudo, se ela faz tudo, e o outro já é um pouco mais passivo, o que ele entende? Então eu não preciso fazer nada, então eu vou ficar aqui, do mesmo jeito, na minha zona de conforto. Então há da parte mais ativa um reforço negativo. O que é isso? É quando você faz algo achando que você está acertando, mas na verdade você está fazendo com que o outro fique do jeito que ele está. Se ele tem alguém que faz tudo, por que ele vai fazer? Então ele se mantém como passivo. E a outra parte se mantém como ativa porque muitas vezes tem o medo de ser abandonado. Aí entra um fator muito interessante, que não entra só aqui, ele entra em tudo, mas é importante falarmos da autorresponsabilidade. Qual é a responsabilidade de cada um de nós nos nossos relacionamentos? Qual é a responsabilidade minha de me relacionar e de fazer com que o meu parceiro faça a parte dele e eu faça a minha? Se eu fizer tudo, o outro provavelmente não faz, ele se acomoda. Se o outro fizer tudo, às vezes eu me acomodo. Então é a autorresponsabilidade de perceber o que eu tenho que fazer, até onde me cabe fazer por esse relacionamento, até onde é meu e até onde é do outro, até onde eu posso e eu devo fazer aqui, no afeto, no carinho, nas responsabilidades que precisam ser divididas. Então, se eu invado aquilo que pode ser do outro, aquilo que é responsabilidade do outro também, eu acabo mantendo aquela outra pessoa que já é mais passiva numa zona de conforto. E ele acaba ficando ali, tá quentinho, tá em paz, não precisa fazer quase nada, tá tudo certo.
Então precisa observar a responsabilidade, porque pegar a carga tudo para si não resolve e não vai resolver o problema do relacionamento. Não vai resolver o problema do medo de ser abandonado, do medo de ser deixado. Porque uma vez que não trazemos responsabilidades para o outro também, aquele outro se acomoda. E de repente ele se acomoda a ponto de, o que eu tô fazendo nesse relacionamento? Eu não faço nada aqui? Então eu vou embora. De validar o medo que nós temos de sermos abandonadas. Certo? Então, muito cuidado com isso. Eu vivi um relacionamento assim. Eu até comentei, o relacionamento com o pai do meu filho foi muito parecido com esse relacionamento ativo-passivo. Mas eu olho muito pra mim. Qual era a minha responsabilidade diante disso? Eu fazia tudo. Eu corria atrás de tudo. Eu tentava manter um monte de coisas. Eu tentava com que tudo estivesse em ordem ali. Desde a casa, tudo tinha que estar em ordem. Então eu tirava a responsabilidade do outro e pegava tudo pra mim. Então aquela outra pessoa, ela acaba entrando na zona de conforto. E por que tudo isso? Porque eu já tinha saído de um relacionamento e queria fazer com que esse desse certo de qualquer jeito. E quando eu fiz isso, de tomar as rédeas de tudo e começar a controlar tudo, aí que saiu do controle mesmo. Porque aquela pessoa passou a ser extremamente passiva, eu era extremamente ativa, acabava invadindo a individualidade daquela pessoa, porque era muito ativa, e não resolveu, virou um relacionamento. E quando íamos ter diálogos, conversas, era muito no sentido de, mas é eu que estou fazendo isso, mas é eu que estou fazendo aquilo, não resolvia, virava mais discussões, ou seja, por esse medo também de ficar só, um relacionamento não deu certo, então eles precisam ser muito ativa, tentar fazer tudo ali para que desse certo, não deu, porque também não funciona nos extremos, de eu sair de 8 e ir para o 80, ou sair do 80 e ir para o 8, o extremo, não funciona, ok? Então vamos olhar muito para a autorresponsabilidade, porque a gente não pode só culpar o outro, precisamos olhar qual é a minha parte aqui, esse outro realmente não faz, ele realmente é passivo o tempo todo, ou eu estou muito ativa aqui, ou eu estou fazendo demais e acabo deixando, acabo tirando dele uma certa responsabilidade, certo? E um outro tipo de relacionamento muito delicado, é um tipo de relacionamento muito sério e nós precisamos falar com cuidado. É o relacionamento agressivo-acomodado. Agressivo versus acomodado. É um relacionamento, um relacionamento que ele não é baseado no cuidado ou na falta de cuidado, ou no excesso ou na falta. Ele é baseado na força bruta. O que é a força bruta? É a violência mental e às vezes até a violência física. É onde uma das partes, ela tem o controle de tudo, ele claramente comanda aquela situação, aquele relacionamento. E o outro, que nós colocamos como acomodado, esse acomodado não é por passividade, que fique muito claro, que o acomodado não é por passividade, é por medo. Essas pessoas que tem um relacionamento e que tem o agressor, o agressivo, a outra parte, ela se acomoda por medo. Então, muito cuidado com essa palavrinha, porque para não gerar uma ambiguidade, tá certo? E esses medos, medo do que, Amanda? Medo de ameaças, medo de viver sozinha, medo de não dar conta de se sustentar, medo de ficar com os filhos, e aí, como é que eu vou fazer para sustentar meus filhos? Então, às vezes é uma violência emocional em que o outro passa a impressão de que você não vive se não for comigo. Quem vai te querer? O que você vai fazer com esses filhos? Como que você vai se sustentar se não for comigo? E essa pessoa, por medo, acaba se submetendo a situações ou relacionamentos agressivos.
E esse tipo de relacionamento, ele não tem tanto conflito. Quando eu digo conflito, é embate os dois. O homem com o homem, a mulher com a mulher, ou o homem com a mulher. Não é um embate entre os dois. E o relacionamento agressivo, acomodado, ele acontece muito também entre casais homossexuais. Nós temos aqui na clínica pessoas que nos procuram porque vivem o relacionamento agressivo e não conseguem sair por conta do medo. Medo de uma série de coisas. Tem as crenças, tem muitas crenças também, mas eu casei para ficar junto o resto da vida. E agora, como é que eu faço? Então, temos as crenças e temos os medos. Então, essa questão não tem tanto conflito. Por quê? Porque a parte que tem muito medo, ela evita a todo custo. Ela evita conflito de qualquer forma, porque ela sabe que aquele outro é um agressor e que virá, se houver um conflito, ele virá com agressões emocionais, verbais e às vezes até agressões físicas. Então ele evita o conflito de diversas formas. Mesmo que o outro venha, que o outro tente, que o outro queira brigar, ele ainda tenta evitar porque tem muito medo. Certo? Então essa pessoa que esse relacionamento agressivo e o acomodado, ele precisa ser observado com muita cautela, porque o medo, ele paralisa. Muitas vezes o medo nos paralisa diante de situações ou diante de relacionamentos que não são saudáveis e que por algum motivo nós achamos que temos que viver ali. É importante olhar. E quando essa parte que tem muito medo, ela decide tomar uma decisão, ela decide ir embora, ela decide romper com aquele processo, que acontece também. Quando essa pessoa tenta fazer isso e ela consegue fazer, entra num outro processo. O agressor, ele faz de tudo, absolutamente tudo, para tentar retomar esse relacionamento. Ele promete tudo. Promete a vida que aquela outra pessoa sempre quis e ele nunca viveu. No momento em que há esse rompimento, aquele agressor, ele promete: não, mas agora nós vamos viver assim, você queria isso, nós vamos fazer aquilo. Porque ele tenta retomar o relacionamento no qual ele está na zona de conforto de ser do jeito que ele é, fazer as coisas que faz e continuar daquela forma. E quando essa pessoa cede para viver nesse relacionamento novamente, entra no ciclo da violência, que ele tem 3 fases. E muitas vezes é essa lua de mel, que é quando retorna e aquela outra pessoa tende a fazer algumas coisas, passa-se um tempo, inicia novamente as agressões verbais, as agressões emocionais e o ciclo retoma do mesmo jeito. E quando acontece de realmente romper esse relacionamento, essa pessoa consegue sair, consegue achar outra direção, viver a vida de uma outra forma, o agressor, geralmente ele entra em um outro relacionamento muito rápido, porque ele procura uma outra pessoa que ele consegue viver da forma que ele estava vivendo, que é o jeito que ele sabe, ou que jeito que ele aprendeu de alguma forma, que se vive. É muito delicado esse tipo de relacionamento, porque ele traz sentimentos muito difíceis. Ele traz sentimento de medo, sentimento de vergonha, sentimento de frustração. E é onde entramos com vários problemas, que todos esses sentimentos negativos muitas vezes faz com que aquela pessoa permaneça nesse tipo de relacionamento. E é muito delicado isso, porque é um sofrimento, né? Sofre, e há pessoas que ficam muitos anos, têm os filhos casam e a pessoa continua nesse tipo de relacionamento. E quando se vive assim, tem-se a impressão de que a vida é muito ruim, de que é assim que vive, eu não tenho alegria, eu não tenho vontade, eu tô sempre angustiada. Então esses sentimentos negativos, manter um relacionamento assim, traz os sentimentos negativos, que faz com que a gente tenha a impressão de que viver é ruim. E nem sempre é o viver que é ruim.
Às vezes é a situação que estamos passando que é ruim, ok? Quarto tipo de relacionamento: vidas desconectadas versus paralelas. Como assim? Já viu aqueles relacionamentos em que dizem assim, fulano e fulano parecem irmãos? A gente ouve muito aqui no consultório também, as pessoas dizendo, nós não brigamos, a gente dá certo em tudo. Nós conseguimos estabelecer conexão, assim, tudo que faz, tudo não é conexão. Tem poucas discussões. Esses casais têm poucas discussões, mas eles têm pouca conexão também. Então, vidas desconectadas e paralelas são relacionamentos em que se tem pouca discussão, mas esse casal, geralmente, ele não tem conexão. O que é conexão? Conexão afetiva, de ter um abraço, um afeto, um carinho, a paixão, o desejo. Isso é como se a gente entrasse no piloto automático. Eu vou fazer isso, isso e isso todo dia. Chegou no final do dia, o fulano vai, o fulano, a ciclana, tá ali, chegou, tudo a mesma coisa todos os dias. A gente não conversa, a gente não fala como é que foi o dia, entramos no piloto automático. Sabe quando vivemos na casa dos pais, que nós vivemos uma relação quase no piloto automático ali, de viver aquilo todos os dias da mesma forma? Aí nós vamos dormir, geralmente dorme com o irmão ou irmã. É a mesma situação, é como se não avançassem, não fossem pra frente, muitas vezes não fazem nem planos, porque é cada um vivendo a sua própria rotina, cada um vive a sua individualidade e nem no final do dia os dois se conectam, nem no final do dia eles conseguem sentar, conversar, assistir um filme, como realmente, e vão deitar como se fossem parceiros de quarto, e não amantes, e não namorados ou casados. E aí acontece um problema. Quando entra ali lá numa crise da meia-idade, alguma coisa assim, já tem muitos anos de relacionamento, a nossa mente, ela não consegue viver assim sempre. Uma hora ela vai dizer, tá ruim, tá errado, eu quero emoção, eu quero viver, eu quero um abraço, eu quero paixão, eu quero viver um pouco mais intensamente esse relacionamento. E geralmente é quando esse casal ele entra em crise de começou as discussões, o que está acontecendo? De repente não quero viver mais assim, de repente eu entendo que eu quero viver com um pouco mais de perspectiva, e aí entra os pontos, ou esse casal tenta revitalizar esse relacionamento, esse casal ele busca melhorar, ele busca entender os seus motivos de ter vivido dessa forma, porque que muitas vezes é entrar na zona de conforto, é querer muito equilíbrio, muito controle. Tudo tem que ser assim, 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 porque tem que ser tudo controlado. Aí entra perde um pouco da emoção. E aí quando chega nessa crise da meia-idade, esse casal quer de alguma forma viver de uma forma diferente. Não é regra, tá? Isso são coisas que acontecem. E aí, o que ele faz? Ou ele entra num processo de revitalização desse casamento, ou ele decide por cada um seguir o seu caminho e viver. Cada um viver o seu processo, viver o seu tempo, viver o seu caminho. E quinto e último tipo de relacionamento, que é onde nós pretendemos chegar aqui. É chegar no quinto tipo de relacionamento, que é aceitação versus equilibrado. É o relacionamento em que se trabalha em equipe. A gente percebe e a gente aceita tanto os defeitos quanto a qualidade daquela outra pessoa. A gente entende e aceita aquilo. Eu sei que o fulano faz isso, isso e isso, mas eu aceito que essa pessoa seja assim. E observa as qualidades. E aquelas qualidades, elas ficam muito mais gravadas na nossa memória do que os defeitos daquela pessoa. De repente a pessoa tem os defeitos, como todo mundo, mas as qualidades são tão grandes que deixamos de ver os defeitos. Ou então relevamos os defeitos por conta do quanto são boas aquelas qualidades.
E essas duas pessoas que vivem um relacionamento de aceitação e equilíbrio, elas estão dispostas a crescer juntas, de mãos dadas. Vamos aqui, não vamos aqui. Olha lá, no meu trabalho tá assim, no meu tá assim. Vamos buscar isso, vamos buscar aquilo. Tenta caminhar junto, no diálogo, na conversa. Claro que tem problemas. Esse casal aqui também tem um monte de problemas. Qual a diferença? Primeiro, eles se aceitam. Eles se aceitam diante das qualidades e dos defeitos. Segundo, aprendeu a comunicar, aprendeu a sentar e resolver os problemas. Falar sobre aquilo que magoa, falar sobre aquilo que não gosta, falar sobre aquilo no outro que não foi legal, fala sobre os seus sentimentos, não comete os 7 erros do nosso outro vídeo, ele não comete aqueles 7 erros. Então esse casal aqui, ele aprendeu a como ter um relacionamento saudável, aceitando o outro, conversando sobre aquilo que magoa, conversando sobre aquilo que é ruim, entendendo e não cometendo alguns erros que são comuns e que vão desgastando muito o relacionamento. E quanto tempo leva para saber disso? Quanto tempo, Amanda, eu levo para ter um relacionamento assim? Depende. Tem pessoas que só chegam nesse tipo de relacionamento quando estão com muito tempo de casado ou que já passou por diversas situações. E é aí onde entra nós, é onde entra aqui nós que estamos com esse programa de descomplicar o relacionamento, para que você ache esse caminho o mais rápido possível, entendendo todos os processos, entendendo os relacionamentos, entendendo como não errar e o que eu posso fazer, o que eu não devo fazer, o que seria melhor, certo? É para encurtar esse caminho de chegar a um relacionamento mais saudável. Algumas pessoas chegam nesse relacionamento muito rápido, outras demoram bastante. Vai depender da disposição em entender, em aprender a lidar com aquilo. Muitas vezes a gente aprende com a vida. A gente aprende ali, erra aqui, erra ali, erra ali, erra ali, e a vida vai ensinando. E quando a gente tem maturidade para entender o que a vida está dizendo, aí nós aprendemos. Mas se não tivermos também, a gente repete o mesmo erro toda vez. Certo? Então, para ter um relacionamento com aceitação e equilíbrio, aceitar o outro, os defeitos, as qualidades, quando a dificuldade chegar, saber conversar, resolver, ter na memória muita coisa, coisas muito mais positivas do que negativas, para quando for jogar na balança, para ver o que é melhor nesse relacionamento, é eu ficar ou é eu separar, para quando for ter essa discussão, para que a memória positiva ela pese muito mais, é caminhando e aprendendo e entendendo, diminuindo a possibilidade de erros, tentando acertar mais do que errar e aprendendo a como lidar com esse outro, porque lidar com o outro é muito difícil e estranho muitas vezes, porque é um outro diferente, é um outro que vem com uma história completamente diferente da nossa, ok? Um grande abraço, muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo.